Hoje, boa tarde, 22º dia desses nossos 30 dias com as mãos levantadas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Povo já entrando aí, vamos seguindo daqui e eu peço para que você possa aí estar compartilhando. Manda aí para pelo menos umas 10 pessoas o link dessa live, depois o link desta gravação que você vai estar assistindo. Tem sido muito bom, muito legal estar aqui com vocês esses 22 dias, vamos até o dia 30. Agosto tem 31 dias, mas vamos até o dia 30 nesse propósito, sempre com as mãos levantadas. Vai compartilhando aí com pelo menos umas 10 pessoas, para a gente poder estar alcançando sempre mais pessoas, mais gente. O Instagram tá bombando, a gente está recebendo aí, muitas pessoas estão começando a seguir a gente por aqui, né? Isso é legal demais, porque você tá mandando sempre esse link. E também nas outras redes sociais, né? A gente coloca lá também a gravação, porque eu não tô deixando todas as gravações das lives no Instagram, mas todas estão lá no YouTube, só acessar lá. Ah, Rodrigo, não sei como acessar. Sem crise, entra aqui no meu Instagram, Rodrigo Matias 7, você vai ver um link lá na bio. Clica lá, tem todas as minhas redes sociais, inclusive o YouTube. Vamos lá, vamos trabalhar. Beba água, hein? Dá uma molhadinha na garganta. E vamos lá, que o dia hoje é intenso, né, de trabalho. Então temos muita coisa para fazer, mas eu sempre, em algum momento, seja de manhã, de tarde ou de noite, entro aqui para estar falando com vocês. Vamos lá, 22º dia, o texto de hoje está lá em João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38, que fala o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que você tem que entender é uma coisa, e preste muita atenção no que eu vou falar com você agora. Você não é uma represa, você é um rio. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Deixe fluir o rio que há em você, em nome de Jesus. Sabe, eu gosto muito, eu não vou lembrar quem é o autor, ou quem é a pessoa que falou, de que nós temos que ser pessoas que não constroem muros, mas constroem pontes. O princípio é o mesmo dessa frase que eu falei com você. Você não foi feito para reter, você não foi feito para se isolar, você foi feito para conectar. Você foi feito para estar em conexão, em associação com outras pessoas. Isso você precisa compreender. Muitas pessoas não avançam na vida. Eu sei que a gente está numa etapa ministerial desses nossos 30 dias, mas muita gente não consegue avançar na sua vida, seja ela ministerial, profissional ou sentimental, porque não consegue deixar fluir algumas coisas. Ele é igual um mar morto. Ele retém tudo nele. E isso é ruim. O grande problema das pessoas é esse. De que às vezes... Quer ver uma coisa? Às vezes você fica sabendo... Que no Brasil o pessoal gosta muito de concurso público, né? Ah, tem um concurso público, tal. O cara ficou sabendo. Ao invés de ele sabe que tem outras pessoas, às vezes um vizinho, um amigo, um conhecido dele, que quer fazer o concurso público. Ele fica quietinho, ó. Quietinho. Não... Se ele ficar sabendo do concurso público, é mais um que eu tenho que derrubar. Então, deixa eu ficar quietinho, só eu sei, ninguém mais sabe, ponto. Gente, que coisa horrível. Sabe, porque muitas vezes... Eu vou contar um caso que é verídico, tá? Um caso que aconteceu. Um amigo meu foi fazer um concurso público e ele podia ir de ônibus, tal, mas como ele tinha muitos amigos que também queriam fazer um concurso público, eu falei assim, cara, vamos... vai ter o concurso tal e vamos lá fazer o concurso juntos. A gente racha gasolina, tal. E os colegas dele falaram assim, caramba, poxa, você tinha que ficado quieto, cara. Eu falei, por quê? Pô, ia só eu, você, tal. Eu falei, não, cara, a gente tem que, né,
compartilhar. E aí um dos caras que foram, né, que ajudaram lá a meiar a gasolina, ele não passou. Não passou. Se eu não me engano, eles colocaram 4 pessoas no carro. O motorista, que falou isso para esse meu amigo, não tinha que chamar tal, não passou. O cara que viu o concurso e chamou todo mundo, não passou. Um dos caras que meiaram também, não passou. Só um daquele carro lá passou, né? E aí ela ficou toda chateada, tá vendo? Você deveria ter chamado, talvez a gente... Tipo assim, a diferença foi de poucos pontos, né? De um para outro. O que aconteceu? Teve uma repescagem, né? Porque eu acho que dos que passaram, teve lá uma meia dúzia, um pouco mais, que desistiram, né? Não pôde assumir, questão de documentação, tal. E o cara já estava lá dentro. Quando o cara já estava lá dentro, quem que ele quis auxiliar? Ele estava no setor que chamaria novas pessoas. Quem que ele lembrou? Do cara que chamou ele no concurso. Não lembrou do motorista? Não lembrou dos outros 2 companheiros dele? Mas lembrou do cara que chamou ele, que não havia sido passado, mas que nessa repescagem, por causa dele, que já estava lá dentro, ele foi chamado e começou a trabalhar. História verídica, tá? E é isso que a gente tem que compreender, sabe? De que muitas vezes a gente não tem que ficar retendo as coisas, sabe? Para com isso. Você não é represa, cara. Você é rio, você tem que deixar fluir as coisas através da sua vida. Eu por muitas vezes, eu sou professor, né? E dou muitos treinamentos, falo muitas informações, aí tem umas pessoas às vezes que chegam e falam, Rodrigo, você não tem que ficar dando tanta informação assim nos seus cursos, não. Vai que o cara toma o seu lugar. Eu falo assim, meu irmão, que isso, brother? É aí que o cara aqui deixa o camarada fluindo lá. Isso acontece muitas vezes, sabe? De você ver pessoas que alçam voos, em algumas vezes até maior do que os meus. Que isso, Rodrigo? Sim, eu tô cansado de ver ex-discente meu, não gosto de chamar de aluno. Aluno vem do latim, a sem luminum luz, né? Porque é uma história muito longa que eu não vou contar aqui não. Mas não gosto da palavra aluno, mas gosto da palavra discente, né? Estudante. Muitos dos meus ex-discentes hoje estão ocupando alguns lugares aí que ganham muitas vezes mais do que eu, mas muitas vezes. E eu não tenho problema nenhum com isso, deixa eles, que eles me garantem acesso. Quando eles estão nesses lugares, eles me garantem acesso. Eu me lembro de uma vez, eu tive que ir num banco aqui da cidade, estava abafado, mas quando eu vou para banco, eu já me preparo mentalmente, espiritualmente. Eu vou perder aqui no mínimo 2 horas. Então, eu já vou preparado mentalmente para perder, porque é perder, né? Não tem como, 2 horas. Então eu levo um livro, né? Às vezes um livro físico, ou quando eu não consigo levar um livro físico, eu leio um dos e-books que eu tenho aí virtualmente aí. E aí tô lá, lendo. De repente chega, professor Rodrigo, olhei assim, tá me conhecendo não? Eu falei, rapaz, me desculpe, bicho, não tô conhecendo. Então, você não deu aula no bairro tal, no ano tal? Eu falei, poxa, lembrei então. A gente começou a fazer, não sei se você lembra, teve a questão lá de trainee, de estagiário pro banco. Eu falei, cara, lembro mesmo então. Comecei, entrei, o pessoal gostou, hoje eu tô trabalhando aqui. O que eu posso ajudar aí o senhor? Aí foi lá, ele falou ali comigo, não, não precisa ficar aqui nessa fila não. Resolveu pra mim 2 minutos, um negócio que talvez eu ia ter que ficar só de fila de banco, mais de 40 minutos lá. Isso aqui é legal, então nunca retém. É lógico que eu não faço por isso, lá no futuro o cara vai me ajudar. Não faço por isso. Mas o que você tem que entender é que você não precisa reter informação, você não precisa reter conhecimento, você não precisa reter ajuda. Você é rio, meu irmão. Você é rio, minha irmã. Deixa fluir através de você as coisas. Eu acho tão interessante que eu já tô com 42 anos, né? Eu ajudei assim, mas dezenas, não, centenas, eu ouso dizer milhares de pessoas, mas assim, muita gente. E sem olhar, né, financeiramente, com conhecimento, com informações, sentimentalmente, pastoralmente, né, enfim, né, empresarialmente, enfim, né, ajudei muita gente em vários níveis, em várias áreas, em várias situações. E eu vejo como que hoje, muito disso que eram sementes que foram plantadas, como esse rapaz do banco, isso volta para mim na hora que eu preciso de algumas coisas.
né? Isso é interessante demais, sabe? Interessante demais. Que nem agora estou trocando de carro, agora também uma situação de um rapaz que a gente foi lá, orou por ele, e agora está abençoando demais a gente nessa troca agora. Pessoas que muitas vezes você vai em algum ambiente, como eu disse aqui no banco, você precisa ter um acesso para resolver algumas coisas, essas pessoas garantem esse acesso para você. Mas por quê? Porque lá atrás você não foi represa, você foi rio. Você liberou sobre a vida das pessoas. Sabe, isso que a gente tem que compreender. Quando Jesus, ele fala assim, crede em mim, como diz a Escritura, que do seu interior fluirão rios de água viva, o que eu acho muito interessante é que Jesus fala o seguinte, olha, eu sou a fonte. Mas se você crer em mim, de você vai sair rios. Eu acho isso fantástico. Esse texto, para mim, ele é muito emblemático, porque Jesus, ele é um homem, e a doutrina do cristianismo, ela é tão interessante que ela fala o seguinte, você vem a mim, mas não é de mim que vai jorrar, é de você. Eu vou passar por você, para que através de você as coisas possam acontecer na vida de outras pessoas. Eu acho isso... Cara, esse negócio é top demais, bicho. Eu não sei se você se empolga com esse negócio. Eu me empolgo demais. Falei, cara, como é que pode isso, bicho? De um Deus que é tão extraordinário, de que a gente não tem que ficar recorrendo a Ele constantemente, porque uma vez conectado a Ele, uma vez conectado à fonte, você jorra. Isso é que é top, uma vez conectado à fonte, você jorra, você faz coisas extraordinárias. Claro, tudo depende dele, tudo depende da graça dele, mas flui em você. Flui em você. Quando flui em você, é que as coisas começam a ser extraordinárias. Jesus, ele fala o seguinte, só beba de mim. Bebe de mim. Porque uma vez que você beber, pronto. A fonte vai ser estabelecida em você. E aí outras pessoas vão vir em você para beber de mim. E aí outra pessoa vai vir através dela para beber dela, que você que está conectado a mim. E assim vai sucessivamente. É isso que a gente tem que compreender. Há algo muito bom quando nós nos sociabilizamos. O mundo dos negócios usa um termo que eu acho muito legal. Networking. O que é networking ou network? Né? Que é rede de trabalho. Eu acho isso muito legal, eu acho bacana demais. Porque você nunca sabe o que você vai precisar em dado momento. E você ter esse networking é muito importante. O que as pessoas não entendem é que muitas vezes a network não tem que ser formada só por causa de necessidade. Não, Rodrigo, você acabou de dizer, não, eu sei o que disse. Mas você não tem que formar redes por interesse. Ah, não, eu vou conversar com esse cara porque talvez um dia eu precise de tal coisa. Ah, não, eu tenho que ajudar aquele cara ali porque talvez daqui a uns 5 anos ele vai estar bem e vai me emprestar um dinheiro. Não, eu vou ajudar aquele camarada ali porque um dia eu vou precisar viajar. Ele vai fazer... Não, cara, você não vai fazer esse tipo de coisa. Mas essa rede de... Aí eu falo, né, esse net relations, ou seja, esse relacionamento em rede precisa acontecer espontaneamente. A gente tem que se conectar às pessoas pela amabilidade, pelas conexões. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto no Evangelho é que a gente não tem que olhar as pessoas como se fossem números, como se fossem algo a ser extraído, como se fosse uma mina de ouro. Não, vou ajudar você porque daqui na frente você vai poder me ajudar. Não, a gente não tem que olhar com as pessoas com uma perspectiva de que eu vou conseguir extrair delas alguma coisa. Mas o reino de Deus fala para que a gente possa se conectar. Jesus disse que o reino é um reino de amigos, né? E o amigo, né, ele dá a vida um pelo outro. Bom amigo é isso, Jesus fala sobre isso. Eu não sei se você tem pessoas por quem, sem ser do seu sangue, sem ser da sua família, que você fala, não, eu morreria por fulano. Não sei se você tem. Eu tenho algumas pessoas que falam assim, se a bala vier, ela bate no meu peito primeiro. Eu tenho amigos, pessoas que não são meus parentes, não são consanguíneos, não foram criados junto comigo. Que falam, se tiver uma situação de risco de vida,
Eu coloco a minha vida na frente dessa pessoa. Rodrigo, mas você sabe se ela vai fazer o mesmo? Se ela vai fazer ou não, o problema é dela. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Algumas pessoas falam assim, ah não, mas isso tem que ser recíproco. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, o reino de Deus nem sempre tem reciprocidade. Aliás, se no reino de Deus tivesse reciprocidade, a gente tava lascado. Porque se a gente tivesse que receber a devida paga do que nós somos, a gente tava lascado, filho. A gente tava lascada, filho. Sabe? Porque nós somos maus por natureza. Nós somos pessoas que não mereceríamos o presente da graça que nós temos em Cristo Jesus, mas temos. Não mereceríamos ter os dons do Espírito, mas temos. Então não vem com essa de reciprocidade. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, é quando Jesus está para ser preso. E conta a história e conta a palavra de Deus, a Bíblia, que quando Jesus estava para ser preso, como Jesus era muito povão, né? Ele andava no meio das pessoas, né? Ele era muito parecido com quem ele andava, ou com quem ele andava era muito parecido com ele, né? E aí o soldado falou assim, olha, quando a gente for chegar lá prender Jesus, como é que a gente vai saber que é ele? A gente não sabe, não tem foto, né? Não tem retrato do cara. Como é que a gente vai saber que Jesus é Jesus? Aí Judas fala o seguinte, eu vou dar um beijo nele. Esse que eu beijar, vocês vão lá e pode pegar o cara. Beleza, beleza. Foram lá, você conhece a história. Judas vai lá e, mestre, dá um beijinho. Jesus saúda Judas o seguinte, amigo, me traz com um beijo. Eu falo, caramba, bicho. Jesus chama Judas de amigo, mesmo sabendo que o cara ia trair ele. Por quê? A natureza de Judas mudou, mas de Jesus permaneceu a mesma. Judas poderia não considerar Jesus como amigo, mas Jesus considerava Judas como amigo. Ponto. Então, independente do que as pessoas fazem com você, o que importa é o que você faz com as pessoas. Se você não considera, aliás, se as pessoas não consideram você, o problema é delas. A questão é o que você faz para as pessoas. E isso que você tem que entender. E isso que você tem que entender. O cristianismo não é só para a gente ajudar quem nos ajuda. O cristianismo não é só para a gente ser bom com quem é bom com a gente. Muito pelo contrário. O cristianismo incentiva a orarmos pelos nossos inimigos. O cristianismo, ele fala para nós ajudarmos aquele que nos perseguem, que falam mal de nós. Ser crente não é fácil não, meu irmão. Como diz C.S. Lewis, diz não, que ele já morreu, né? Ele dizia. Como dizia C.S. Lewis, se você quer uma religião confortável, não recomendo o cristianismo. Em uma outra frase dele, né, ele fala que o cristianismo não é para covardes. Tem que ser corajoso mesmo. Uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia é que fala que se a gente souber que tem alguém que tem algo contra nós, a gente que foi ofendido, que tem que ir lá procurar quem ofendeu a gente e pedir perdão. Olha que loucura. Eu fui ofendido, alguém tem algo contra mim. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas a pessoa tem contra mim. Eu, que não tenho nada contra a pessoa, tenho que ir lá porque eu sei que ela tem algo contra mim. E tem que ir lá resolver a parada. Isso é top, cara. Sabe, o cristianismo é muito louco, bicho. Sabe, tem uns negócios que a gente tem que compreender. Mas isso é fantástico, é isso que é a lógica do reino. Não bate no humano. A lógica do reino não bate com o humano, mas é fantástico. Quando você vivencia, sabe, que você vê a graça de Deus em pequenos momentos, sabe, em pequenas coisas. De repente você está num lugar, eu me lembro, não é nem por falta de dinheiro nem nada não, porque graças a Deus quando eu vou num lugar eu vou tendo dinheiro no bolso. Mas às vezes eu tô lá, tô jantando com a minha esposa, tô comendo em algum lugar, de repente vou pagar a conta, alguém fala, ó, Rodrigo, alguém já pagou pra você. Eu olho assim, cadê a pessoa? Nem tá ali, nem sei quem foi, senão já tá tudo pago. Assim, oh, que maravilha! E aí, às vezes, algumas pessoas falam, outras não, né? Eu vou ficar sabendo, às vezes, que é uma pessoa que é um conhecido, que eu ajudei. Outros nem se identificam, sabe? Quantas e quantas vezes, às vezes, eu tô num ambiente, falo assim, Rodrigo, toma aqui, vou ver ali R$500, R$1.000, sabe? Deus mandou te dar. Só bacana. Dinheiro a gente nunca recusa, né? Por mais que a gente tenha, a gente sempre aceita. Isso é bom, sabe? De você estar num ambiente, você aqui, lembrei de você, toma aqui um presente, toma aqui um sapato, toma aqui uma cesta de alimento, tal. Cesta de alimento, aqueles sortidos, né? Com doce, muitas coisas lá. Olha que bacana.
sabe? Mas por quê? Alguém é grato por alguma coisa, sabe? E isso são sementes que você planta, sabe? De confiança. Eu viro e mexo, Rodrigo, preciso conversar com você. Beleza, vamos conversar. Porque a pessoa sabe que em mim ela pode confiar. Que os segredos dela vão estar bem guardados, que eu não vou sair espalhando por aí. Isso é confiança. E você viu, ó, tem um assunto sério, esses dias mesmo. Surgiu, ó, tem um pepino brabo e eu não confio em ninguém, só confio em você para poder ajudar nesse negócio. Falei, vambora. Também tem isso, você acha que é só bem bom, só receber? Não, tem trabalho também, ó. Tem relação para poder fazer as coisas. Mas é isso. Deus, ele não quer muito de você, ele quer tudo de você. Eu fico vendo algumas pessoas falando umas besteiras hoje em dia, principalmente na questão do evangelho, e assim, eu fico pensando, como é que alguém segue? Uma das coisas que eu vejo hoje, que o pessoal tem tretado muito, é sobre dízimos e ofertas. O pessoal fala o seguinte, porque o dízimo não é obrigatório. Beleza, realmente, se você for ver no Novo Testamento, poucas são as referências com relação a dízimo. Mas você vai ver, principalmente em Atos dos Apóstolos, que aqueles que eram seguidores, eles vendiam tudo e jogavam aos pés dos apóstolos. Então, verdade. Esse negócio de dízimo é coisa do passado. Agora não é 10%, ele quer tudo de você. Melhorou ou não melhorou? Tá bom? Sabe? Para de bobeira, rapaz, sabe? Tem alguns princípios que eles são adaptáveis, né? O dízimo é um deles, permanece. O dízimo é para abençoar a casa, né? E os obreiros da casa, né? Então a gente tem que compreender sobre isso, sabe? De que existem coisas que você não tem que ficar dando trela, ficar, sabe? Ouvindo algumas pessoas que às vezes não querem auxiliar, porque Deus realmente ele não te quer pela metade, ele não te quer em uma parte, ele te quer inteiro. A sua vida toda. Tudo, Rodrigo, tudo. Uma vez uma pessoa falou assim, Rodrigo, mas e lá na hora do rally rola? Deus tá lá? Eu falei, tá, ué, o Espírito Santo tá lá olhando. Eita, menino bom. Que isso, Rodrigo? Sei, eu me lembrei aqui de uma história. Verídica, tá? Verídica. De um casal que se casaram virgem, para a graça e glória de Deus. Se casaram virgem. E aí falaram que antes de ter lá o relacionamento sexual, eles decidiram orar. Assim, Espírito Santo, te convidamos aqui no nosso leito, na nossa cama, que o Senhor fique à vontade entre nós. Eu ouvi do rapaz, né? Ele que estava orando pela moça. Ele falou que a mulher começou a olhar assim para ele, que estava de olho fechado, mas assim, né? Aquele olho fechado assim. Aí ele falou que a mulher olhou assim para ele assim, ó, e começou a rir. Falei, como é que tá convidando o Espírito Santo para a cama? Mas ele convidou. Ele falou assim, olha, que hoje nós possamos ter o prazer e dedicamos o nosso prazer aqui a você. Diz ele que foi a primeira vez da irmã. E olha que isso é raro, né? Quem é casado aqui sabe que muitas vezes o primeiro ato sexual não é muito prazeroso, nem para o homem nem para a mulher, né? Principalmente se os dois forem a primeira vez, né? Até saber ali a mecânica do negócio. Mas ele disse que naquela primeira vez foi algo assim maravilhoso, estupendo. Os dois alcançaram o êxtase juntos, né? Por quê? Deus foi convidado a estar naquele ambiente. Que é isso, Rodrigo? Lá no meio do rally rola? No meio do rally rola. Exatamente. Quando você convida, ele está presente e abençoa. É isso que a gente tem que compreender em todas as áreas. Você não pode se esconder de Deus, não, filhão. Você não pode se esconder de Deus, não, filhona. Lá no erro, ele está lá te olhando. Por isso que é necessário perdão e arrependimento quando fazemos algumas coisas erradas, sabe? Então, a gente tem que entender que nós temos que ser rio e não represa, não reter nada, mas liberar tudo. Porque você tem que entender que você, como diz a palavra de Deus, você vai lançar o pão sobre as águas. Ele vai. Um dia ele vai retornar para você. Porque você merece, que você é bom? Não. Que você cumpriu um princípio. Simples assim. Gente, já tá dando aqui meia hora. Escrevam aí seu pedido de oração. Hoje de tarde, sempre diminui um pouco mais o pouco. O pessoal entra mais de noite, mas nem todo dia à noite eu consigo entrar. Às vezes estou dando aula, algumas outras coisas assim. Então hoje, por exemplo, só consegui entrar aqui de tarde. Escrevam aqui seu pedido de oração. Quero ler, orar por você aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Lembrando, né? Eu sei que muitas pessoas vão assistir a gravação e não vai ser de tarde, vai ser de noite, de madrugada. Eu fico vendo lá as análises, né? Ele tem um pico aonde
a gente sobe isso aqui pro YouTube depois. E tem um pico onde eles colocam lá quem assiste mais. O pessoal me assiste mais de madrugada. Olha só, que loucura. Vocês começam a dormir cedo, hein, gente? Me assiste de manhã. O povo assiste de madrugada, cara. Olha que loucura, sabe? Entre 3 e 6 da manhã. Falei, caramba, esse povo não dorme não, gente. Só Jesus na causa. Vai lá assistir, ficar vendo vídeo, rede social de noite. Mas que bom que é esse negão aqui, né? Pelo menos. Então Deus abençoe aí a sua madrugada. Você que está assistindo de madrugada. Isso, gente. Vamos colocar os pedidos de oração. Deixa eu ler aqui. Estética Cris Simões colocando aqui: o amor é tão grande que fazemos sem esperar. É, isso aí, ó. É bênção. Deixa eu ver aqui. Lucy Dantas: oração pela minha vida financeira, nome de Jesus. Lembrando, hein, que sempre a gente pode orar pela vida financeira, mas o que desata a vida financeira são dízimos, ofertas. É isso aí, mas nós podemos orar para que Deus abra portas. Jaque Ferreira: oração pela minha saúde de minha mãe, em nome de Jesus. Rafaela? Isso, Rafaela C. Marinheiro: oração pelas minhas emoções. Olha, acho que é a primeira vez que alguém colocou isso aqui. E constância na presença de Deus. Essa aqui já tem gente que mais colocou. Oração para as minhas emoções. Que legal, Rafael. Eu vou orar por isso. Em nome de Jesus. Estética Cris: orar pelo meu casamento. Estamos entrando no 26º ano. Ô, glória! Deus abençoe aí. 26 anos de casado. Bênção. Em nome de Jesus. Vão escrevendo aí, gente. Lembrando, né? Você às vezes que não está aqui ao vivo comigo. Vamos ver se voltou. Voltou? Acho que voltou, né? Tá todo mundo vendo. Fazer de dia live tem isso, né? No telefone. Às vezes alguém liga aí também. Mas acho que voltou. Mas falando de novo. Você que não está aqui ao vivo com a gente, você também pode escrever nos comentários seu pedido de oração, porque eu leio todos os comentários, tá? Quando a gente coloca aí nas redes sociais. Cláudio Oliveira: peço oração. Estou abrindo meu espaço de Maricui. Espaço Cláudia Leal. Eita, Deus abençoe seu empreendimento, seu negócio, em nome de Jesus. Vamos orar que Deus possa abençoar cada vida que já está aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, cada um que pede pelas suas emoções, por novos empreendimentos, pela saúde pessoal e de familiares. Que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja sobre a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas. Eu abençoo nesses 30 dias que nós estamos aqui de mãos levantadas, que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias, que em nome de Jesus o Senhor surpreenda cada uma dessas vidas e que o Senhor, meu Pai, possa dar graça, bênção e poder sobre cada uma dessas vidas. Eu abençoo cada um. Você que está aqui presencialmente, você que está assistindo essa gravação, que em nome de Jesus a graça do Senhor se estabeleça sobre sua vida e nunca mais se afaste a partir do momento que você cumprir os princípios da palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lembrando, hein, gente, você que quer assistir na íntegra, que às vezes você pegou pela metade aqui a nossa live, só entrar. Primeiro me segue, né, que não tô vendo aqui, ó, o pessoal seguindo aí a gente. Isso aí, gente, vai seguindo aí, né? Você segue aí a gente no Instagram, Rodrigo Matias 7, você que entrou aqui na live pela primeira vez. E na minha bio, você vai ver lá um linkzinho. Lá tem todas as minhas redes sociais. Clica lá no YouTube que a gente coloca sempre, né? Assim que a gente acaba aqui, faz o upload pra lá. Desde o primeiro dia, tem todas as lives salvas lá. Nem todas eu deixo aqui, se eu não me engano, deixei 2 lives salvas no meu perfil do Instagram, mas tudo fica lá no YouTube. E quando você for pra lá, mesma coisa, curta lá o canal, acione o sininho, e quando a gente fizer uma live por lá, né, e a gente também fazer um upload de alguma coisa, você é notificado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos ficar aqui até o dia 30 de agosto, todos os dias, em algum momento. Eu entro aqui no meu Instagram, Rodrigo Matias 7, sempre de mãos levantadas pela sua vida. Deus abençoe. Shalom.